pessoal? Muito bem. A partir dessa experiência, do tentar permanecer em silêncio, deixando que sua mente e sua atenção repouse neste momento presente. Caso você tenha encontrado dificuldades em fazer isso, elas são absolutamente normais. O porquê das dificuldades que surgem é porque nós já nos desabituamos há muito tempo de darmos a nós mesmos prioridade em relação à nossa atenção. Pode ser que nós continuemos em uma prática comum de autocuidado, ou seja, vamos ao médico periodicamente, cuidamos da nossa alimentação, cuidamos do nosso vestuário, cuidamos de alguma maneira do nosso sono, ou seja, nós temos uma prática de autocuidado em relação à nossa higiene pessoal, o que é muito bom. Às vezes temos um olhar mais acuído em relação ao nosso sobrepeso, aqueles que têm diabetes ou a pressão, ou seja, há um autocuidado. Nós precisamos refletir se nós aplicamos esse mesmo autocuidado em relação à qualidade dos nossos pensamentos, à qualidade das nossas emoções. Já pensaram nessa parte? Então, quando nós falamos que meditar é uma prática de familiarizar-se com você mesmo, não se restringe a familiarizar-se com a sua aparência externa, mas, e principalmente, nós devemos cuidar da qualidade do nosso meio ambiente mental. Então, se você fosse dedicar alguns minutos observando o trânsito de pensamentos que você tem, se você fizesse esse mesmo olhar em relação à qualidade das emoções que você cultiva, se você desse qualidade à maneira como você reage ou age perante as situações do dia a dia que nós todos vivemos. Então, se nós acrescentarmos a nossa prática de autocuidado em relação ao nosso corpo, a nossa higiene pessoal, essa nossa higiene externa, se nós aplicássemos sobre isso esse mesmo autocuidado, mas de uma maneira mais acuída, mais pontual, mais ampla, em relação à qualidade dos nossos pensamentos, à qualidade das nossas emoções, observar a qualidade dos nossos gestos, da nossa fala, verbos, adjetivos, tom de voz, doçura da voz, acolhimento. E se nós passássemos a dar atenção de uma coisa que é essencial à vida humana, que é a nossa respiração. O quanto de nós se revela na qualidade da nossa respiração e da atenção que nós damos a essa respiração e que consciência temos sobre como essa respiração opera em nós. Então, por exemplo, primeira pergunta que eu coloquei lá, eu preciso ter uma religião para meditar? Não. Eu acredito, historicamente, que a meditação existe muito antes de qualquer religião. Eu costumo dizer, opinião minha, pessoal, que meditar é um patrimônio da humanidade. Qualquer ser pode meditar. Não está vinculado a nenhuma prática religiosa, a nenhuma prática de nada. Obviamente que aqueles que são praticantes de yoga
sabem dos milênios que a yoga existe, e como na yoga a respiração é fundamental, é a base, né? Através do qual o corpo se expande, se movimenta, se conscientiza, né? E nas práticas, ditas práticas religiosas, eu penso que de alguma maneira, direto ou indiretamente, as meditações estão presentes. Talvez não ensinadas tão diretamente como no budismo, por exemplo. Mas certamente existe meditação cristã. Basicamente, a meditação existe de uma maneira ou de outra em todas as religiões. Agora, se eu tornar isso mais fácil de se entender e ler, isso que eu estou dizendo, orar, por exemplo, é um ato de meditar. Quando eu oro, existem duas coisas. Eu percebo a necessidade de orar e eu oro, a maior parte das tradições oram a alguém. Então, você tem um movimento de atencionalidade. Quando nós oramos, de uma maneira ou outra, nós estamos praticando o que na meditação nós chamamos de uma atenção unidirecionada, unifocada. E durante esse tempo que eu estou orando o meu interior. Seja como possa se expressar, estou orando do meu coração, estou orando da minha alma, estou orando de mim. Então, há uma percepção, há uma acuidade atencional que dirige e conscientiza da necessidade de orar, de colocar-se em contato com o sagrado, seja o sagrado como que para as diferentes religiões possam se configurar. Mas há esse movimento. Então, se uma pessoa ora todos os dias, ela medita todos os dias. Porque no momento da oração, ela traz atenção para ela, dela para o objeto do seu refúgio, para aquilo que a oração representa. E, por exemplo, se ela está orando para alguém que está doente ou com algum problema, ela demonstra empatia e compaixão em relação à necessidade do outro. Tudo isso é meditar. Tudo isso é meditar. Então, meditar é conscientizar-se, familiarizar-se do que há em você neste momento e em cada momento. E como que eu expresso isso? Como que as minhas ações, de alguma maneira, podem traduzir isso que naquele momento eu estou vivendo, sentindo. Então, não é uma obrigação ter uma religião, não há necessidade de ter uma religião, mas para aqueles que têm uma fé definida, o sentido de orar para ele se torna mais acuído, mais consciente. E ele tenta levar para o dia a dia, para o seu dia, aquilo que a sua oração, aquilo que a sua meditação orando representa. Assim como, né, para nós budistas, aquilo que nós meditamos, nós devemos colocar em prática. Ou seja, a meditação, na verdade, ela começa quando você se levanta da meditação e você traz essa experiência para o seu dia a dia. E é nesse dia a dia, nessa prática de vida, que você reconhece pontos interessantes para você trazer de volta quando você sentar na sua almofadinha para meditar. Então, a resposta à primeira pergunta é não, não há necessidade de uma religião para meditar. Mas se você tem, obviamente que a meditação vai trazer ainda um benefício maior, né, em termos de consciência, em termos de elaborar as suas ações no mundo de acordo com aquilo que você orou, de acordo com aquilo que a sua tradição religiosa diz. Ok? Então, por isso que eu costumo dizer, no meu entender pessoal, desde que eu comecei a meditar e tenho a meditação como uma prática de vida, para mim, meditar é um patrimônio da humanidade. Ponto. Segunda colocação que eu fiz é quais os benefícios, né, que eu
posso ter a partir da meditação? Incomensuráveis. Hoje, né, com todo o avanço da ciência, principalmente da neurociência, que tem estudado, né, profundamente os efeitos biológicos, fisiológicos, psíquicos, emocionais, enfim, né, que a meditação pode trazer. Então, todos os dias alguma coisa de nova surge, enquanto benefícios da meditação. Mas a gente pode nomear alguns que são tradicionais. Primeira coisa, meditar permite com que você desenvolva a habilidade de concentração, foco, aumentando a sua eficiência funcional, em toda a abrangência que isso quer dizer. Segundo, de acordo com a yoga, de acordo com todas as terapias que usam a respiração, tipo OF, tipo eutonia, tipo RPG, né? São terapias que estão aí já há muito tempo. Pilates, enfim, todas elas têm base ou usam a respiração como base ou como instrumento, né, de uma maior consciência corporal. E aí nós temos uma consciência maior de como os nossos processos de movimento ocorrem, como nós podemos estimular determinados movimentos, determinadas áreas. Aí tem toda a fisiatria, a fisioterapia, que também pode, né, e já está se beneficiando muito com esse conhecimento novo que tem aí. Então, isso é uma coisa. A outra coisa são descobertas mais recentes, que é como que a meditação pode ajudar na regulamentação hormonal, né, na nossa função endócrina. Então, nós sabemos que nós temos hormônios inflamatórios, que são os hormônios de estresse, e temos todas as morfinas, endorfinas e assim por diante, que são os hormônios de uma experiência de conforto, bem-estar, contentamento, assim por diante. Então, nós hoje temos base científica o quanto a meditação pode ajudar a sustentar um equilíbrio emocional dos pacientes, permitindo que nesse relaxamento físico e nessa reestruturação mental de maior acolhimento, entendimento, menor medo, menor confusão mental, tudo isso pode diminuir muito a partir do momento que os pacientes desenvolvem foco, desenvolvem otimismo, desenvolvem esperança, ou seja, a maneira que os pacientes se tornam mais protagonistas dentro da sua terapia, dentro daquilo que eles estão sendo tratados, né? Então, isso também já há estudos que demonstram isso. Para além disso, uma consciência maior, uma compreensão maior, mais ampla sobre a nossa vida, o nascer, crescer, envelhecer, morrer, né? Desenvolver uma compreensão maior no sentido de aceitar. Nasci, cresci, envelheci, morri. Isso é um ciclo. A partir do momento que eu me conscientizo cada vez mais com esse ciclo, e através dessa familiarização de si, se tornar mais consciente daquilo que nos inquieta, daquilo que nos irrita, daquilo que nos tira de um eixo, né, de centramento, daquilo que normalmente as pessoas têm dificuldade de falar sobre envelhecimento e morte. Ou seja, quanto mais eu me conscientizo, me familiarizo com a vida, com esse corpo, através do qual eu experiencio a vida, começo a fazer as pazes que esse corpo envelhece, que esse corpo às vezes adoece, e que esse corpo um dia morre. Ao fazer isso, automaticamente, a nossa atenção deveria, de uma maneira mais harmoniosa, mais plena, aspirar naturalmente, viver o momento presente. Não ficar ruminando o passado,
não ficar iludindo com coisas futuras, mas aprender a residir neste momento. E quando eu falo residir neste momento, na meditação, nas diversas linhas budistas, por exemplo, e Thich Nhat Hanh é um grande exemplo, um grande mestre para falar sobre isso, que ele diz que uma vida se realiza a cada inalação, expansão e exalação. O que faz todo sentido, porque quando nós chegamos ao mundo, a primeira coisa que nós fazemos é inalar. E quando nós partimos do mundo, a última coisa que nós fazemos é exalar. Então, o que seria a vida? Seria isso, o espaço entre a inalação e a exalação. Habitar esse espaço conscientemente, plenamente, é meditar. Uma outra forma de dizer é que meditar, respirar, abrindo os espaços entre um pensamento e outro. Habitar esse espaço para entender o que esse pensamento trouxe para mim, o que ele me ensinou. Acolher o que deve ser acolhido, deixar ir o que tem que ir. Acolher o que deve ser acolhido, deixar ir o que tem que ir. E aí, respirando, eu vou entendendo que esse é o próprio ciclo da vida em si. Então, conscientizar-me do momento presente, viver o momento presente é a pausa. Acolher aquilo que esse momento está me ensinando e deixar ir o que já não faz mais parte, para que o novo momento possa entrar. Então, os benefícios que nós podemos ter de práticas contemplativas, das meditações, são incomensuráveis. Eu acredito que sabemos muito pouco ainda. Avançamos certamente muito na última década sobre isso. Mas ainda há muito. No entanto, se nós explorarmos um pouco mais a meditação, por exemplo, nesse exercício que nós fizemos inicialmente, simplesmente de repousar no momento presente. Algo te inquietou? Foi difícil? Você se distrai facilmente? Quanto tempo você demora para perceber que se distraiu? Quanto você tem que fazer de esforço para resgatar a sua atenção e a recolocar no momento presente? E quanto tempo agora ela permanece ali, até que uma nova distração leve você do momento presente? Então, quando nós meditamos, nós oferecemos a nós essa oportunidade. No entanto, existe alguns pré-requisitos que são muito necessários para que eu possa verdadeiramente usufruir, aprender com a minha meditação. E a primeira de todas as coisas é: qual a intenção? Há que haver uma intenção. Porque se não houver uma intenção, eu não sei se eu estou colhendo algum benefício disso ou não. Então, mesmo que eu, como nós fizemos nesse exercício inicial, vamos simplesmente oferecer a nós um momento de silêncio. Eu pergunto: há quanto tempo você não fazia isso? O momento de silêncio não é exatamente chegar em casa depois de um dia de trabalho e se jogar no sofá. Além que essa experiência é muito legal, né? Vale a pena. Mas isso é mais um momento de relaxamento, que é diferente
de você sentar no lugar que mais você gosta na sua casa, com a determinação de permanecer em absoluto silêncio por 5 minutos. E sem antecipar o que pode surgir dessa experiência, mas mantendo um certo grau de uma consciência introspectiva, dar-se a oportunidade de perceber se há alguma coisa que para você é difícil. Se é alguma coisa difícil, por que é difícil e por que para você, nesse momento, está sendo difícil. Só isso. Migo Rinpoche dizia assim, olha, Migo Rinpoche, como talvez algum de vocês já tenham visto ele aqui no Brasil, ele é um grande professor. Ele costuma dizer que se você dedicar atenção a uma coisa, por poucos segundos, você já meditou. Então, vamos fazer como ele faz. Eu gosto muito desse jeito que ele faz. Que é assim, ó. Eu vou bater o sininho aqui. E você observa por quanto tempo você escutou o sininho. Ok? Prontos? Então, é só isso, mais nada. Desde que a sua atenção seja sequestrada, seja capturada pelo sino. E observe por quanto tempo você consegue sustentar a sua atenção no sino. Tudo bem? Vamos lá? Pronto. Você reteu a sua atenção no som por quanto ele durou? Você meditou. Ou seja, a primeira coisa em meditar, e que certamente é uma das partes mais difíceis ao aprender a meditar, é nós sustentarmos a atenção em uma única coisa. No caso aqui, foi o sino. Geralmente, nas práticas de meditação, nós usamos a nossa respiração. A dificuldade em sustentar a atenção no som pelo tempo curtíssimo que ele durou. Mas se você acompanhou algo desse som, durante esse algo, é o que você meditou. Então, geralmente a gente diz que meditar é a arte de sustentar a atenção em um único objeto. E aqui vai se acrescentando, né? Sustentar a atenção em um único objeto e sentir-se feliz ao fazer isso. O que esse sentir-se feliz ao fazer isso poderia significar? Significar que por esses poucos segundos você renunciou a todas as suas curiosidades, prioridades e deu prioridade a você, àquilo que você escolheu ser importante neste momento. Entendeu? É importante entender isso. Você, durante este mínimos segundos, foi capaz de renunciar a todas as distrações e deu a você prioridade. Isso é importante. Por isso que a gente fala, eu costumo usar na linguagem secular, na faculdade, nos cursos de pós-graduação, eu costumo dizer que meditar é uma grande prática de autocuidado. Como eu comecei falando no começo da nossa palestra, mas agora eu estou expandindo o que esse autocuidado é. Não é só o autocuidado para aquilo que as pessoas de fora veem.
a roupa que eu estou vestindo, a qualidade, a marca, a grife, a combinação de cores. Não estou olhando se minha barba está bem aparada ou mal aparada, se meu cabelo é isso ou aquilo. Eu estou dando atenção àquilo que verdadeiramente me representa, que é a minha mente, que é a maneira como eu entendo o universo no qual eu estou inserido e como e se estou oferecendo a esse universo no qual eu estou inserido o melhor de mim. E se o faço, qual a motivação e a intenção que sustenta essa ação? E como eu me sinto ao ser capaz de colocar isso em prática, tão conscientemente. Agora nós estamos falando realmente do cerne da meditação e de como esses incomensuráveis benefícios que nós podemos usufruir da meditação realmente poderão vir a ser experienciados como vida. Porque nós estamos fazendo isso em vida. Então, é a nossa prática de vida e é a experiência de vida que eu estou nutrindo conscientemente. Então, não é uma coisa de saber se vestir muito bem, de cuidar da pele muito bem, da aparência muito bem, de cuidar da alimentação muito bem. Como eu disse uns minutos atrás, com o avanço das neurociências, nós hoje entendemos que o que realmente produz e sustenta uma experiência de saúde, e aqui abro aspas, saúde não necessariamente significa dizer ausência de doenças. Saúde tem muito mais a ver com a compreensão que eu tenho sobre a vida e sobre tudo isso que é a minha vida. Meu corpo, minha saúde, minhas relações humanas, enfim. Agora eu estou trazendo esse olhar para uma coisa mais ampla. Então, não adianta eu ter uma ótima alimentação, bons cremes, boa roupa, bom tudo, se a qualidade dos meus pensamentos não são boas. Se a qualidade das minhas relações humanas, as pessoas com quem eu convivo, transito todos os dias, se a qualidade da minha relação com elas não é boa. Se eu tiver um excesso de estresse, eu tenho estresse emocional, estresse social, estresse espiritual, estresse físico. Estresse se traduz como fadiga. Então não adianta eu fazer uma alegoria externa, usar cremes, perfumes e tudo mais, se internamente eu estou mal. Isso vai se revelar na minha fala, isso vai se revelar no meu olhar, isso vai se revelar nas minhas rugas, isso vai se revelar na minha pele seca, no meu intestino preso, na minha urina solta, no meu triglicérides alto, no meu colesterol alto, na minha diabetes, na minha pressão arterial, no meu infarto, no meu câncer, no meu derrame. Apesar de estar muito bem vestido, apesar de usar perfumes, cremes, aquilo que significa minha saúde, que mantém e sustenta a minha saúde, que é de dentro para fora, não está sendo cuidado. Então, agora voltamos à conversa inicial. Meditar significa familiarizar-se com você. Então, se algo não está bem, a primeira pessoa que você perguntar é como que eu estou me sentindo neste momento. Então, em meditação, nós temos basicamente duas grandes técnicas. Uma é shamatha, que normalmente nós dizemos meditar em calma mental.
Meditar na habilidade de permanecer com a atenção no momento presente, de uma maneira unifocada, unidirecionada. E Vipassana, que diz respeito à sabedoria cognitiva, que diz respeito à meditação da análise, onde nasce a inversão de olhar. Eu agora me interesso em saber por quê. E nessa investigação, a algum momento você vai chegar à experiência de dizer: a minha raiva não está na pessoa. A minha raiva não está no objeto. A minha raiva é um sentimento interno que se expressa no outro. Mas o outro não é a minha raiva. Se fosse, ele tinha que tomar calmante, não eu. Entendeu, né? Se ele fosse minha raiva, não era eu que infartava. Acho que dá mais ou menos para tirar uma reta. O copo ter quebrado, quebrou. Era de vidro. O meu sofrimento não é porque ele quebrou. Eu nem me cortei com o carro. O meu sofrimento é porque eu tinha apego ao corpo. O apego é um sentimento interno meu. Aí vão perguntar por que eu tenho apego por coisas que são temporais. E aí eu vou começar a ter interesse, uma curiosidade do porquê que eu estou sentindo isso, porquê que eu estou sentindo aquilo. E aí eu vou explorar um caminho altamente libertador, que é o de saber que o meu problema não está no outro. O meu problema está na percepção que eu tenho do outro. Esse outro pode ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser um objeto. A gente já gosta de flores. Nós queremos que as flores ficassem floridas o tempo todo. Copa de plástico, então. Mas eu gosto de flor natural, então eu tenho que saber que elas germinam, que elas florescem, que elas nos encantam e que em algum momento elas se vão. Se eu sei disso, eu vou cuidar com o melhor da minha intenção para que ela dure florida o máximo do tempo. E se eu não desenvolver aquele e é que passe bastante tempo, tá bom? Não, mas se eu simplesmente deixar que ela floresça o tempo que lhe é natural florescer, na minha felicidade já inclui a verdade que é, em algum momento, elas vão secar. E se for do tipo de planta que tem a capacidade de florescer novamente, eu vou cuidar dela com o mesmo carinho, a mesma atenção de quando ela estava florida, porque eu sei que outras flores virão. E aí, quando você está numa relação humana com outra pessoa, então você cuida dessa relação, sabendo que há sim a possibilidade dessa relação acabar. Então você cuida bem de você quando acabar, para que você esteja ótimo quando outra pessoa chegar na sua vida. E você a trate com o mesmo carinho e atenção quando você cuidou de você. Então, nesse processo de meditar, era a segunda pergunta, quais os benefícios? São incomensuráveis. Agora, a beleza do meditar é saber que quem medita é você. Quem vive a experiência de meditar é você. Quem vai poder responder às suas perguntas é você. Quem vai nutrir aquelas experiências lindas, tão acolhedoras, tão realizadoras, é você. E quando as relações terminarem, as relações de qualquer tipo, relações com o trabalho, relações com pessoas, relações com uma cidade, relação, né? Saber que isso faz parte. Então, meditar em duas grandes coisas, na interdependência e na impermanência. Então, familiarizar-se com você, por exemplo. Por que me é difícil
a interdependência. Saber que verdadeiramente todos nós dependemos um do outro. E que legal. Saber que todos os dias, por mais que você não preste atenção nisso, mas se você passar a meditar, você vai naturalmente desenvolver uma consciência muito mais ampla e chegar à conclusão de que tudo que você faz durante o dia, você usa um monte de coisas durante o dia, que estão sempre à disposição. Seja para comprar, seja para pedir emprestado, seja para usar, enfim, está ali. E somente está ali, ou estão ali, graças à colaboração de incontáveis outros. E tenha certeza que a maioria você nunca ouviu falar de quem. Não está naquela meia dúzia de pessoas próximas a nós. Então, nós temos, ao administrar essa consciência da interdependência, duas coisas interessantes. Saber que nós não estamos só e ter a alegria de saber que nós somos cuidados por muitos que nós nem sabemos quem é. Talvez, ao você desenvolver essa consciência, naturalmente, surge em você um profundo sentido de gratidão. E se você desenvolver esse profundo sentido de gratidão, um outro benefício é saber que você não está só. Saber que há muitos cuidando de você. E ainda existe uma outra coisa tão nobre quanto, que é saber que, seja o que for que você faz durante o dia, saiba que isso também está contribuindo para o bem-estar e a felicidade de outros. Queira você ou não. Então, quando nós desenvolvemos isso, que vai surgir através de tudo que eu falei no começo, inverter o olhar e olhar para você, conscientizar-se de si, dar-se saber a si próprio de como tudo se realiza, como tudo se processa. Aí, naturalmente, isso que eu estou narrando vai espontaneamente surgindo. E que se você estiver consciente de todo esse unfolding, ou seja, de todos esses desdobramentos que agora estão se abrindo para você, simplesmente porque você está oferecendo a você a oportunidade de saber como que você opera nesse mundo que você está vivo e habitando. Como que tudo isso acontece. Aí você vai naturalmente chegando a essa conclusão. E ao fazer isso, você naturalmente vai relaxando grande parte das suas preocupações. Naturalmente a gente costuma dizer, quanto mais nós vamos nos conscientizando de tudo aquilo que é comum à humanidade, tudo aquilo que é comum, nós acabamos entendendo que não é só com a gente, não é só comigo, não sou só eu que tenho esse medo, não sou só eu que errei, não sou só eu que, sei lá, não acontece só com a gente. Realmente dá esse... Quer dizer que eu posso errar? Pode. Eu posso chorar? Pode.
Eu posso ser feliz? Eu posso ter regozijos? Posso te pedir um abraço? Capaz de eu dizer, demorou, hein? Brincadeirinha, mas é bom, né? Então, quando a gente começa a meditar, o para que meditar, talvez minha resposta seja muito simples. Medite para permitir-se ser aquilo que você realmente é, na sua melhor versão. Não queira ser melhor, nem se considere pior. Apenas se permita. Na meditação, nós conquistamos essa liberdade. E essa liberdade, ela vem acompanhada de uma responsabilidade, que naturalmente surge. E nós vamos chegar a essa conclusão. Por exemplo, pense, todos nós queremos ter plena liberdade. Ok. A você foi concedido plena liberdade. O que você vai fazer para que você não perca essa liberdade? É ser responsável por ela. Então, nós, somente cada um de nós, todos e cada um de nós, é que podemos verdadeiramente sustentar a nossa liberdade. E a única maneira de fazê-lo é sendo responsável por ela. Então, é no exercício da liberdade que eu entendo a dimensão da responsabilidade de sustentá-la. E é preservando da melhor maneira que eu possa a minha responsabilidade é que eu vou ser capaz de usufruir da minha plena liberdade. Então, liberdade e responsabilidade não são coisas que caminham separadas. Elas caminham juntas. E ela é implícita e explícita quando você medita, quando você se familiariza de você mesmo. Vai estar aí, prontinho. Então, uma das maneiras de você preservar a sua liberdade é ser responsável por aquilo que você pensa, fala e faz. Que a resultante do que você pensa, fala e faz jamais traga como experiência de consequência o seu sofrimento ou o sofrimento de outros. Esse é um dos princípios da ética budista. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Dome a sua mente. E o domar, o que tem que ser domado, o que tem que ser pacificado, tudo aquilo que você tem que fazer as pazes em você, só é acessível e conhecido através da meditação. Não é ninguém de fora que vai dizer para você isso. Você só vai se convencer disso quando você experienciar isso de dentro para fora. Tanto é que nós sabemos que é uma guerra perdida tentar convencer alguém de alguma coisa. Você pode indicar um caminho, mas o resultado só vai ser experienciado por aquele que percorre o caminho. Então, meditar é percorrer este caminho interior. Dar-se saber de si mesmo. Permitir-se saber de si mesmo.
acolher o que ali, o que ali surgir, respeitar o que ali surgir, recriar, ressignificar e dar liberdade para que isso seja oferecido através das suas ações. Então, em última análise, quando você medita, primeiro é desenvolver a habilidade do que nós chamamos de shamatha, que é desenvolver a habilidade do permanecer no momento presente. Ancorar, pertencer a este momento. Reconhecer tudo que compõe esse momento presente. E como você interage com isso. E trazer a esse momento presente e oferecer a sua melhor versão. E sabendo que essa melhor versão se renova a cada dia. Então, não tenha a expectativa de ser perfeito, mas apenas ofereça, em cada momento presente, o melhor da sua habilidade, competência, enfim. Nesse momento presente. Passado esse momento, se você perceber que podia ter feito melhor, legal. Faz isso no próximo momento. Não precisa ficar se arrependendo de não ter feito. Mas traga a determinação de realizar no próximo. No próximo e no próximo. E tantas vezes essa experiência vai se repetir. E observa se há contentamento em você. Ok? E nem sei que horas são, mas... E a última questão que eu tinha colocado: há restrições, alguma contraindicação para a meditação? Há. Normalmente se falava, não, imagina, meditar é a coisa mais inofensiva do mundo, você senta ali e respira. Que mal vai fazer? Não é assim. Já há, né, literatura científica sobre isso. Cada caso pode ser um caso, mas nós, enquanto professores de meditação, nós devemos pontuar algumas coisas. Nem que seja a nível do cuidado e do respeito mútuo entre o aluno e o professor. Respeito mútuo. Então, nós temos colocado algumas vezes nas falas em congressos sobre mindfulness, sobre meditação, sobre saúde mental, bem-estar, enfim, que hoje tudo isso está aumentando cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais se tornando conscientes de tudo isso que nós estamos falando, né? Então, a gente fala, pode chamar isso de saúde mental, de saúde emocional, enfim, equilíbrio emocional, enfim. Nós temos aí todas as práticas integrativas, né? Houve um grande avanço dentro do que nós chamamos de práticas integrativas, tem o Plano Nacional das Práticas Integrativas, o PNPIC, enfim. E a gente olha lá a lista de terapias que podem, né, fazer parte desse Plano Nacional, dentro do atendimento do Sistema Único de Saúde, ou mesmo nas instituições privadas. Então, eu acredito que, à medida que foi se tornando cada vez mais acessível, mais popular, né, a meditação, mindfulness e todas as técnicas que a gente chama que fazem parte do rol de ciências contemplativas, veio junto com isso, né, um maior entendimento e a necessidade de se pesquisar, verdadeiramente pesquisar, trabalho técnico, pesquisa,
para que a gente tenha mais certeza de onde podemos atuar quando falamos de meditação. Então, no começo dessa conversa, eu disse: meditar é a arte de familiarizar-se consigo mesmo. Talvez não seja uma atividade, uma experiência fácil. Para uma pessoa, por exemplo, que está atravessando um momento de depressão profunda, um trauma familiar, uma perda, uma pessoa que tenha sofrido um trauma físico, um acidente. Então, a melhor maneira, talvez, de dizer isso, que acolha a todos, e mantendo o respeito e o cuidado que se deve tomar, é dizer, não é que não pode, mas deve ser informado. Geralmente, quando a gente abre cursos de meditação, geralmente, via de regra, não se pergunta sobre a saúde das pessoas. Deveríamos. Não somos médicos, absolutamente. Há professores de meditação, profissionais de saúde, médicos, eles estão muito mais qualificados. Mas, eu, por exemplo, eu não sou médico, né? Mas demonstrando profundo respeito aos alunos que me procuram, eu ter minimamente o interesse de saber como eles estão. O que os traz ao curso? O que eles buscam no curso? A conversa começa assim. E perguntar, você teve ultimamente, recentemente, alguma perda, alguma depressão? Você está em depressão nesse momento? Você sabe se está ou não? Você está sob o cuidado de um profissional? Né? Você faz uso de medicações de psicotrópicos, por exemplo, continuamente, há quanto tempo? O seu profissional de saúde, o seu psiquiatra, o seu psicólogo, sabe que você demonstrou interesse, tem interesse de fazer cursos de meditação? O que ele acha disso? Como vocês conversaram sobre isso? Por acaso, ao conversar sobre isso, ele falou para você, olha, diga ao seu profissional, seu professor de meditação, que você tem um diagnóstico de bipolaridade, por exemplo, se você já passou por alguma esquizofrenia recente, e assim vai, né? Isso chama-se cuidado, que é a maior expressão de respeito que nós temos um pelo outro. Porque se uma pessoa tiver um quadro psicótico ativo, se ela tiver sido diagnosticada como esquizofrênico, se tiver atravessando por uma depressão firme, forte, recente, ou estiver nesse momento nela, se você faz uso de algum tipo de medicamento que possa, né, de uma outra maneira dar a você uma interpretação ou uma experiência diferente durante as suas práticas de concentração, de sustentar a atenção em um único objeto, né? Certamente já aconteceu de pessoas surtarem durante uma prática de meditação. E o professor presente não saber como lidar com isso, porque ele não é psicólogo, ele não é médico. Não é função dele, na verdade. Mas seria uma atitude de autocuidado e respeito aos seus alunos. Saber e querer saber um pouco de cada um deles. Não de uma forma invasiva, mas, né, e do próprio aluno trazer o assunto e compartilhar esse assunto. Olha, eu venho de um quadro recente de depressão, eu venho de um quadro, estou sendo tratado de bipolaridade,
eu tomo esse ou aquele remédio, eu tenho DDAH, enfim, qualquer uma esses problemas atencionais, né? Diagnósticos de deficiência atencional, enfim. Aí você traz ele para a meditação e faz ele ficar olhando para a respiração dele 15 minutos. Faz ele ficar numa postura imóvel 15 minutos. A probabilidade que esta pessoa venha ter um desconforto enorme e venha revelar esse desconforto em alguma ação é grande. Então, não é o caso de você dizer, né? Ter que dizer. Talvez este momento, nesta fase do seu tratamento, não seja o melhor momento de você começar a meditação, mas talvez você possa procurar alguma outra técnica, né? Que venha lhe dar mobilidade ao seu corpo, uma vivência do seu próprio corpo, mas não dentro de um treinamento como uma Vipassana, por exemplo. Entende? Então, há sim algumas restrições hoje em dia. E eu volto a dizer, a maior parte delas não é dizer à pessoa, você não pode. Mas, se for o caso, em uma conversa muito bem construída entre o professor de meditação, o terapeuta dessa pessoa, com a pessoa, para saber até onde vamos caminhar com isso, para observarmos como que você vai reagindo a essa nova experiência. Aí é uma parceria altamente saudável para todos. E quem sabe pode ajudar, ser muito benéfico a esse paciente. Então, queria encerrar dizendo isso a vocês, né? Há, sim, algumas restrições. E é sabido e construído dentro de conversas como essa que eu acabei de exemplificar para vocês. Não é... Não deveríamos mais falar que meditação não é nada, qualquer um pode fazer. Não é assim. Tá bom? Principalmente que hoje nós sabemos cientificamente, realmente, né, o poder que uma mente focada, uma mente unifocada tem. Né? Todas as transformações, né, fisiológicas, endócrinas, que isso pode provocar. Tudo bem? Então, vamos fazer mais uns minutos de silêncio, que hora é 15 para 1, para as 9. Então, nós temos aí um tempo para que nós façamos uma nova prática de silêncio, né? Com, agora, mais ainda consciente desse encontro consigo mesmo, né? Vamos trazer isso como uma prática, curta como a primeira foi, e aí a gente ainda temos mais uns minutos aí para perguntas e respostas. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos nos sentar como foi orientado no começo. Ela não vai ser longa, vai ser curta. Mas dentro desse propósito de como é oferecer a si mesmo alguns minutos de absoluto silêncio, onde a gente seja capaz de renunciar a todas as curiosidades externas e oferecer a você mesmo um encontro consigo mesmo. E que seja um encontro positivo, construtivo e benéfico.